Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: devemos vigiar sempre, conforme a palavra, para não cair nas tentações do pecado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Constantemente nós encontramos no Novo Testamento a palavra vigiar. Somos orientados a ficar vigiando. Mas o que seria isso? Uma forma que nós podemos vigiar é através da oração, é conversando com Deus. Porque todas as vezes que eu converso com Deus, o Espírito Santo vem até mim. Então, de alguma forma, isso está protegendo a minha mente e os meus pensamentos. Mas o vigiar, ele tem um ponto um pouco mais amplo. E você precisa aprender a prestar atenção em uma coisa: no que está acontecendo dentro da sua cabeça. No passado, a maior parte do tempo, eu não sofria pelas coisas que aconteciam no presente, mas pelas coisas do passado, pela forma que eu gostaria que as coisas acontecessem, ou sofria pelo futuro, pelas coisas que eu desejava também que pudessem acontecer na minha vida. Então o presente eu não prestava atenção nos meus pensamentos, no meu comportamento, no que estava acontecendo, no que eu estava recebendo, no que estava certo, no que estava errado, eu não prestava atenção em nada. Então aquele estado de que eu ficava sempre preocupado, sempre me culpando por coisas do passado ou por coisas do futuro, não permitia que eu observasse as coisas que estavam acontecendo na minha frente e no presente. Então essa vigilância é o estado de eu poder entender o que Deus está pedindo para mim nesse instante. Você conseguiria nesse instante servir ao Senhor? Ou tem algo dentro da tua cabeça, ou tem uma urgência, ou tem uma preocupação que não te permitiria? Será que se Deus estivesse falando com você, você estaria prestando atenção? Ou o tempo inteiro você está em negação e não consegue aceitar as coisas? Fica pensando nos relacionamentos, fica pensando no trabalho, fica pensando na família, fica pensando nas coisas que você tem, fica pensando nas coisas que você gostaria? Ou um estado novo que nós temos, que é ficar o tempo todo ocupado na onde? Nas redes sociais, assistindo televisão, fazendo qualquer tipo de coisa. Então nós vamos gastando tempo de balde. E o presente e o servir vai ficando de forma negligenciada, onde nós acabamos não fazendo nada. E principalmente perdendo o estado principal da coisa, que é o quê? A comunhão com Deus. Você acha que Deus ele senta com você e fica ali vendo os filmes? Você acha que Deus ele senta com você ali e fica rodando feed de redes sociais, olhando da vida dos outros, falando sobre os outros, buscando os outros? Você acha que esse é o propósito do Espírito Santo? E eu não estou falando isso para dizer, olha, você não pode fazer, mas também só fazer isso. Parece que toda vez que Deus pede algo para que nós possamos fazer para Ele, tudo é tão difícil, tudo é complicado, tudo nós precisamos de uma confirmação, de um sinal. Até as pessoas que não se converteram, que não se convenceram, que só frequentam a igreja, para elas aquilo ali é o suficiente. Até isso elas falham. Até em uma vez por semana na igreja elas falham. Elas não conseguem se comprometer com Deus por nada. Sabe? Ou quando se compromete é só por um período. Não tem uma vida para entregar para o Senhor. É só um período. É sempre um período. É um dia. Um dia eu não vou comer determinado tipo de alimento porque Deus vai ficar muito feliz comigo e Ele vai jogar bênçãos na minha vida. Eu vou ganhar o jogo por causa disso. Eu vou ficar 40 dias. Só 40 dias, tira o domingo. Porque domingo tem que descansar no domingo, né? Sabe? Não consegue fazer uma coisa direito. Não consegue aceitar uma orientação de Deus sem criar uma brechinha ou sem criar uma forma de burlar. Não consegue. É incrível. Por quê? Porque nós não vigiamos, porque nós não vivemos o presente. Nós vivemos uma imaginação das coisas. Por isso que quando nós começamos a ler a Bíblia as primeiras vezes,
nós não lembramos de coisas que estão nela, porque nós não estamos no presente. Nós estamos vivendo ou no passado ou no futuro. Eu estou lendo, pensando nos outros e não pensando em mim. Eu estou sempre pensando em alguma coisa que não é o agora, que não é a minha vida e que não é os meus sentimentos. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 10, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Então, Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está falando sobre os nossos pensamentos e a ideia que eu tenho sobre aquilo que eu acredito. Conversão não é um pensamento. Conversão é quando o Espírito Santo ele domina o meu coração a tal ponto da minha vida ser uma busca de Deus constante. Eu não tenho dúvidas, eu só tenho certezas. Eu não sinto medo, eu sinto coragem. O que eu tenho em mim é amor. Amor do mais puro, o amor da forma que Deus dá. Eu já não tenho mais os meus interesses pessoais. A minha alegria está em servir ao Senhor. E isso é um estágio que nós passamos. E não é só indo na igreja, porque não existe pessoa que se converte indo na igreja. O batismo não é um instrumento mágico, onde você se batiza e aquilo pronto, o diabo não chega mais perto de você. É uma busca diária e constante, a leitura da palavra de Deus dentro da nossa casa, é a oração dentro do nosso quarto, é servir a Cristo, é ser a imagem e a semelhança de Cristo, é se comportar como Jesus gostaria que nós nos comportássemos. Não quer dizer que nós não podemos frequentar os lugares, mas nós não nos comportamos como as pessoas, nós não temos as mesmas necessidades que as pessoas e nós não buscamos as mesmas coisas que as pessoas. Eu não tenho medo de negar alguma coisa para agradar a Deus e as pessoas muitas vezes me julgarem ou me rotularem. Nós não estamos buscando a aprovação dos homens. Se você crê em Jesus, você vai carregar a sua cruz. Você vai carregar a sua cruz. Esse é o ponto. Agora, como as nossas intenções, elas estão sempre todas erradas, sempre todas distorcidas, nós não temos sabedoria. Tudo que Deus dá, nós destruímos. A pergunta principal é, você vive no presente? Ou você gosta da nostalgia? Ai, eu sinto saudades. Ai, que saudade. Se alguém perdeu a vida, se alguém faleceu, se alguém já não está com nós viveremos a eternidade ao lado dessa pessoa. Eu vou perder o meu chamado, eu vou jogar a oportunidade da salvação fora, eu vou deixar de servir a Deus porque eu sinto saudade de alguém, que eu vou viver a eternidade do lado dela? Qual que é o sentido disso? Não sabe esperar nada. O tempo todo chororô, o tempo todo achando que ia ser melhor. Nem lá atrás você servia a Deus, não é por causa disso que você não está servindo hoje. Porque nós temos que colocar um basta na nossa vida. Nós temos que colocar um basta. Sabe, chega de reclamar, chega de falar. É aquele povo no deserto que viu o milagre acontecendo, mas o tempo todo reclamando, o tempo todo comparando, o tempo todo só ali, indisposto. Deus sai de perto, já cria idolatria, cria o bezerro, cria as coisas. É sempre a sensação de que Deus não está fazendo nada, ou que Deus não tem um plano, ou que Deus não está demorando. É só comparações. Você quer continuar sendo esse tipo de crente, você vai sofrer a tua vida inteira. Porque Deus ele tá ali te alertando do que está acontecendo e você não escuta nada. Não escuta nada. E depois, ai, tô perdido. Ai, não acontece nada de bom na minha vida. Cara, você é o próprio diabo na tua vida. Deus tá te dando as ferramentas para você lutar e você não luta. Você fica ali sentado o tempo todo só reclamando, só esperando que as coisas caiam do céu. Não consegue dobrar o teu joelho, não consegue se arrepender, não consegue perdoar, não consegue ser o evangelho proativo. Amar é a busca. Amar é a busca, é saber que nessa vida ninguém vai passar aí vivo daqui. Todo dia é dia de despedida, despeça das pessoas sempre com alegria e com amor, para que não tenha arrependimento no teu coração quando vier o dia mau. Quando vier as coisas que você não pode suportar, e cada pessoa, ela tem um propósito nessa vida. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Você está de pé? Vigia, vigia, vigia.
Vigia enquanto você pode vigiar, para depois você não ter conquistas as quais não vão valer nada na sua vida. A questão toda é, eu tenho que ter humildade. Eu vou continuar de pé enquanto Cristo estiver comigo. Porque se eu virar para um lado, se eu virar por outro, se eu buscar os meus interesses, se eu ir contra aquilo que Deus diz, se eu não concordar, se eu querer relativizar, trato muito bem as pessoas que eu gosto, mas vivo longe das pessoas que eu não gosto. Eu não sou obrigado a conviver com as pessoas, mas eu tenho que ter educação. Eu não sou obrigado a ficar perto. E se uma pessoa tem uma opinião que me diminui, o problema é dela. Eu tô preocupado com a opinião de Deus. Quem que é a palavra dessa pessoa? Quem que é ela na fila do pão? Não é ninguém. Sabe, você atribui poder às pessoas que elas não têm, e aí acha que as pessoas são ruins. Ai, pessoa é ruim. É que... Cara, larga ela, ora por ela. Ora, Deus, ele falou, ora pelos teus inimigos, ora pelos teus amigos, ora por todo mundo, que todo mundo tem. Ontem nós falamos sobre a pessoa ter a oportunidade de receber o evangelho e se salvar. Eu não tô aqui para fazer inimigo, eu tô aqui para pregar a palavra. Eu não tô aqui para gostar das pessoas, eu tô aqui para amar, e eu amo porque Deus me dá essa capacidade. Pô, significa a tua vida de uma forma maior. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Todo mundo vai passar pela mesma coisa. Todo mundo vai ser tentado. E o que é a tentação? Eu fazer da forma que Deus ensina ou eu fazer da forma que eu quero? Eu obedecer ao Senhor ou obedecer o que eu acho? O meu entendimento, as minhas coisas e a minha vontade. A tentação é isso, tá? Não tem nada além disso. É você se sente... A tentação lá no Jardim do Éden, qual que foi? Essa árvore vocês não devem comer, que é a árvore do conhecimento. Eu me senti tentado a experimentar. Ou eu vou fazer o que Deus quer, ou eu não. Quando você quer pecar, você vai fazer que nem a mulher. Vai conversar com a cobra, vai relativizar. Acho que não tem problema mesmo, já tô com vontade, ela tá falando que não tem problema. Por quê? Porque ela não vigiou. Se ela tivesse ali orando e lendo a palavra, cada vez mais o não de Deus é não. É não, é não. Se eu voltar no meu sim de novo, eu vou voltar para a escuridão, eu vou voltar para aquela vilha, eu vou voltar para o sentimento ruim, eu vou voltar para a dúvida, eu vou voltar para tudo aquilo. Eu não quero mais aquilo na minha vida. Eu não quero mais viver chorando, eu não quero mais viver triste, eu não quero mais ter depressão. Aquilo é a tentação, porque é o caminho fácil. Eu vou beber, porque agora é legal, vou sentir feliz, vou fumar um cigarro, vou fazer... E eu só vou colocando porcaria dentro da minha vida. E o dia que você não tiver dinheiro para comprar essa porcaria, o que você vai fazer? Você vai roubar? Você vai fazer distorção? Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? E aí você recebe uma herança e acaba com tudo. E depois fica, não sei por quê. Porque isso é uma desgraça. É isso, não tem porquê. Quando nós vivemos longe de Deus, só fazemos coisa ruim. Não precisa, é autoexplicativo. Tem Deus, nós temos uma oportunidade. Não tem Deus, é só desgraça. Mas tem gente... Cara, olha pelos outros. Você quer nivelar por baixo? Pega a vida de uma pessoa sem Deus e acha que aquilo é virtude. Acha. Fica invejando as coisas que os outros têm, fica querendo que os outros têm e fica só. E o dia que morrer? Vai pro inferno. Vai pro inferno, não fez nada pra se salvar. Não tem nada. Vai ser um miserável na terra e vai ser um miserável onde for. Porque só tem coisas, só busca coisas. É só isso. É cachaça pra dentro e coisa, só. A vida é isso. É buscar viagem, é buscar prazer. Só quer prazer, não sente prazer em nada. Não tem satisfação em nada. Não tá contente com nada. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. O que Deus está falando aqui? Se vocês estiverem vivendo o presente, se vocês têm uma atitude de oração, se vocês conhecem a minha palavra, vocês vão conseguir entender que aquilo é uma tentação. Que aquilo não vem de mim. Que aquelas não são as minhas palavras. Que esse não é uma pessoa, que é um irmão seu na fé ou uma irmã. É exatamente isso. Nós conseguimos ler as pessoas muito antes, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você olha o olhar da pessoa e você consegue entender o que é ternura e o que é malícia. O que a pessoa está te ajudando porque ela está servindo a Deus, não tem interesse nenhum, ou ela está fazendo algo por interesse que ela quer receber outra coisa. E depois você vai entender, o depois, sempre o depois. O que ela vai falar, o que ela vai acusar, o que ela vai fazer, e é sempre isso. Porque você está me julgando. Não foi isso que eu quis dizer. A verdade, ela é autoexplicativa. Ela é tão clara e tão pura que acontece, a pessoa não tem eu não preciso explicar.
O mentiroso é aquele que explica tudo. Nossa, a vida da pessoa é uma novela. O tempo inteiro tá contando, tá explicando, tá pontuando. Coloca o horário, o detalhe, a cor. Não aconteceu nada daquilo. Você acha que uma pessoa que vive no passado, no futuro, que não vigia o presente, vai ter uma riqueza de detalhes? Você pergunta, você não sabe nem se olha pro teu relógio agora. Se eu pedir pra você ver a hora, daqui a um pouco se eu falar outra coisa, qual que é o dia que tá hoje? Você não prestou atenção. Nós não conseguimos prestar atenção em um monte de coisa. Você não sabe nem o que você comeu ontem. Ontem talvez você possa saber porque é dia de Deus, né? É santo dia, né? O resto não, nós temos um ano inteiro para ser pagão. É só ontem não pode. Beleza, aí nós demonstramos a fé. Encher só em um período, o resto não tem problema. Eu quero ver a igreja cheia no dia 1º de janeiro, às 8 da manhã. Esse dia eu quero ver cheio. Quero ver cheio no dia 25, de manhã. Quero ver cheio. Vê se está aberto algum lugar. Não está aberto nada. Que amor que é esse? Que amor que é esse? Se fosse por um filho doente pequeno que acabou de nascer, você passaria a noite no hospital. Mas como é para encontrar Jesus? Não vou. Já morreu, já ressuscitou, já não está mais aqui. Deus fez eu para viver a minha vida. É um amor de conveniência. Vamos passar a madrugada orando, vamos vigiar, vamos fazer que nem Jesus fazia. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Se eu tenho sabedoria, se eu tenho inteligência, eu consigo entender a intenção, aquilo já não tenta mais. Chega menininho, o relacionamento, o Zé da Pedrada, né? A Maria, casamento. Porque não sei o quê, porque Deus colocou no meu coração, porque é um homem bom, porque não sei da onde, nunca dei certo com ninguém, mas você é que Deus, o presente, a joia, porque não sei o quê. 6 meses, aquele inferno na vida da pessoa, querendo subir em cima e tomar tudo que ela tem. Que é isso, é um urubu. Quer comer o corpo dos outros. Só faz isso. Vive de carniça. O tempo inteiro comendo carniça. Carniça. Tira tudo falso. Cílio falso, peito falso, cabelo falso, coisa falsa, tem nada. Você olha, aquilo parece uma boneca, mas nada é dela. Tudo é comprado. Se não tivesse dinheiro, tava aparecendo. E eu não tô julgando. Você quer ficar bonita? Fica do jeito que você quiser. Tudo pode. Com a palavra tudo posso, mas nem tudo me convém. Se a tua vida depende disso, é como se a tua imagem fosse a isca. Então eu preciso trazer as pessoas para perto de mim, porque as minhas palavras não são suficientes, o que eu sou não é o suficiente. Eu preciso criar desejo. Cara, se a pessoa estiver vivendo na unção, você vai criar repulsa. Porque tem coisa que eu olho e eu tenho até preguiça. Eu falo, não, isso eu não quero mais não, isso daí eu já conheço. Isso não leva ninguém a lugar nenhum e tá aí até hoje por causa disso. Porque tudo que é bom no começo a gente cata e leva, não tem as primeiras coisas. Se você em qualquer lugar que você for, os melhores eles são escolhidos primeiros, sempre. O que sobra é a porcaria. E é justamente a porcaria que Jesus usa para fazer a obra. Porque é eles que Deus vai dar um testemunho forte. Eu era porcaria. Tô aqui firme em nome do Senhor. E aqueles que eram os bons, hoje você vai estar tudo aí perdido nos entorpecentes, né? Perdido nas loucuras, tá tudo aí. Os caras bons tá tudo aí. Os ruins tá junto com Jesus caminhando firme. E é isso que eu tenho que ver. Cara, não tem problema como você viveu a tua vida antes. O que não pode é você conhecer Jesus e viver a tua vida como antes. É isso. Esse é o problema. Esse é exatamente o problema. É quando Jesus ele diz, olha, eu preciso de você. Você tá comendo a minha ceia? Eu preciso de você. Vamos servir? Vamos dar oportunidade a outras pessoas conhecerem o Evangelho? Vamos testemunhar? E é exatamente sobre isso. Se a gente continua lá em Mateus 26, versículo 38 a 41, a palavra de Deus ela diz assim: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora?
Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. De quem são essas palavras? De Jesus. Que momento é esse? Tinha acabado a Páscoa, a ceia da Páscoa. Eles sabiam que Judas iria traí-lo, ele levantou, ele saiu da mesa. E Jesus, ele saiu, ele começou a sentir uma aflição, ele começou a sentir uma tristeza. E ele caminhou ao Getsêmani, que era um jardim que tinha lá. E ele levou 3 discípulos com ele: João, Tiago e Pedro. Esse Tiago não era o irmão dele, porque o irmão dele só veio a acreditar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha algo divino, que ele era o Messias, depois que ele ressuscitou. Tá? Então, estamos lá. Jesus estava sentindo triste, porque ele sabia por tudo que ele ia passar. E não a tristeza apenas pela morte da cruz, mas porque ele estava carregando todos os nossos pecados. E é justamente isso que nós sentimos, tristeza. Todas as vezes que nós vivemos longe de Deus, nós sentimos tristeza. Quando eu tinha depressão, o que eu sentia? Uma tristeza profunda. Eu acreditava em Deus? Não. Então a tristeza que eu sentia ainda era maior ainda, porque eu não tinha esperança em nada. Eu não esperava em nada. Tudo para mim dependia de acontecimentos. Precisava sempre acontecer alguma coisa para que eu pudesse enganar os meus pensamentos. Porque eu vivia dentro da minha cabeça um estado de tempo inexistente. Ou era presente, ou era passado, ou era futuro. Então, quando algo acontecia no presente que reforçava esses pensamentos, aquilo é como se aquela ilusão que eu vivia tivesse um fundo de verdade. E a verdade acontecendo no presente e ela sendo descartada e refutada todos os dias. É por isso que existem pessoas ingratas, porque elas não vivem no presente. Essas pessoas, elas são desastradas, elas quebram todas as coisas, elas destroem tudo que elas tocam. Elas não prestam atenção nas coisas que elas fazem. Elas não têm discernimento, elas não têm consciência. É a cegueira, elas vivem de olhos fechados. Vivem dormindo. E Jesus começa dizendo: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Então Jesus, ele está sentindo algo que é muito forte, algo que é muito humano. Outras traduções da Bíblia, ele fala a angústia que eu estou sentindo. Então Jesus, ele estava sentindo a mesma coisa que nós sentimos constantemente. Porque como uma pessoa, ela se droga. Droga é remédio, cerveja é remédio, bebida é remédio. Porque existe uma tristeza e o álcool traz uma felicidade. Só. Nós buscamos estados emocionais inexistentes em nós. Por que uma pessoa vai no psiquiatra, ela prescreve um medicamento? Porque dentro dela, dentro da psique dela, existe algo que ela está sentindo, que ela não gosta de sentir. E na batalha espiritual, que o cérebro já está tomado por Satanás, ela não tem muito o que fazer, a não ser se dopar, a não ser fazer o que o diabo quer. E ela sente que aquilo é ruim para ela. Só que ela não tem escolha, porque ela não tem uma vida espiritual, ela não tem armas espirituais, ela não tem nada, ou tem uma espiritualidade equivocada. Crê nas coisas erradas, pensa da forma errada. Por quê? Porque não tem sabedoria, não tem leitura da palavra de Deus, vive um calendário de uma igreja. Você acha que é possível a gente ler todos os versículos da Bíblia, ia ficar 10 anos lendo, ia durar 10 anos. E quem entrou lá no segundo ano, no terceiro ano, ia perder o começo. Não tem jeito daquilo voltar no começo. Você desculpa, não dá certo. É você na tua casa nem na tua Bíblia. Não tem jeito de ser diferente. Não tem, você desculpa, não tem. É uma experiência pessoal de cada um. Você não consegue pagar, você não consegue terceirizar, não adianta fazer. Não adianta. É uma experiência pessoal. Quer começar a ler a Bíblia, o Novo Testamento, lá em Mateus, não é rifando, é uma folha por dia, ou se você sentir a necessidade de ler mais, pode ler mais. Leia pelo menos umas 3, 4 vezes o Novo Testamento, se você depois quiser começar a ler o Velho, para que você consiga encontrar Jesus lá atrás, para que a tua mente esteja no presente. Senão você vai começar a ler aquele monte de nome, aquele monte de coisa, não vai entender nada. Tá? A hora que você começar a ler a Bíblia e prestar atenção, você sabe que você está vivendo no tempo presente, que você está no tempo da graça, que as coisas já vão começar a mudar. Então Jesus, naquele estado de tristeza,
ele saiu fazer o quê? Orar. Quando você está triste, o que você precisa fazer? Orar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Esse vigiando aqui com eles pode ter dois sentidos. Judas saiu para trair ele, e ele saiu para orar. Podia ser que Judas pudesse aparecer por lá com os guardas. Podia. Então vigiar aqui também podia ser isso? Podia. Mas também ele queria que essas pessoas observassem o que eles estavam fazendo, o que ele estava sentindo, o que ele estava dizendo, e orassem com ele, se compadecessem com ele, apoiassem ele. E o apoio que Jesus queria não é falar, Jesus, isso não vai acontecer. Não, mas nós estamos aqui, independente do que acontecer, vamos continuar confiando em Deus, porque nós não fomos feitos para modificar o presente. Nós fomos feitos para apoiar as decisões de Deus no presente. Nós não estamos aqui, não aconteceu o que eu queria, então Deus não me ama. Não. Esse é o pensamento mais errado que você pode ter. Eu estou aqui para apoiar as decisões de Deus. Eu estou aqui para que o Senhor seja feita a vontade dele, não a minha. E ele foi lá e se ajoelhou e disse, meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que Jesus estava pedindo para Deus? Para que ele não fosse crucificado? Não, ele estava pedindo, olha, será que é possível que você tire só o sofrimento da agora, do peso do pecado das pessoas? Esse cálice é como se fosse uma taça de vinho. Será que você pode tirar esse vinho amargo de perto de mim? Será que pode tirar só isso? Mas eu não estou dizendo que eu não quero te obedecer, eu só não quero sentir. E é justamente o que Deus faz conosco quando nós oramos. Eu estou ali sentindo todo o mal do mundo, todo o peso do mundo dentro de mim, mas basta eu orar para o Senhor e vem o alívio. Ele tira aquele sofrimento de dentro de mim. O que mudou de quando eu não acreditava em Deus para quando eu acredito no Senhor Jesus Cristo? O sofrimento, a tristeza, o sentimento, aquilo de ruim que eu sentia já não tem mais. Jesus, ele levou esses sentimentos ruins. Ele levou, e é sobre isso que essa passagem está falando. Não é sobre deixar de fazer o que Deus quer, mas que Deus permita. Ele não falou, olha, se vocês forem tentados, se acontecer alguma coisa com vocês, eu vou dar uma saída para vocês, eu vou dar força para vocês, eu vou estar com vocês. Não se preocupem. Preocupar vem da onde? Culpado. Tudo vem da palavra culpa. Culpa é o peso da culpa. Quem perdoa os pecados é o Senhor. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Aí ele voltou. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Jesus tinha pedido algo para eles. E o que eles fizeram? Dormiram. Eles não conseguiram ficar acordados. Isso que Pedro disse que jamais deixaria o Senhor. Quando a gente vê a crucificação, todo mundo é espalhado, todo mundo abandona ele, todo mundo larga ele num canto qualquer. Mas não, o problema aqui está em não fazer o que Deus está pedindo. Ele disse, olha, vocês podem orar comigo, vocês podem me servir? Não, vou dormir, eu estou cansado. Tudo bem, eles passaram a ceia, teve o lava-pé antes, caminharam, viram, poderiam estar cansados? Poderiam. Mas é justamente no nossos cansados que Deus precisa contar com a gente. Não é quando só você tá bem. Hoje eu precisava dormir. Cara, a pessoa tá ali. Pô, Jesus tá passando uma aflição ali, tá passando um perrengue ali. E o pessoal dormindo. Como é que você dorme quando alguém tá ali? Só que o que acontece? Quando espiritualmente eu tô fraco, eu não consigo entregar a virtude. Eu entrego esse tipo de coisa. Nossa, acordar de madrugada para orar para Deus, como assim? Não tem jeito de fazer isso. E aqui nós temos que começar a entender o que Deus está pedindo para nós. A passagem de cima eu sucumbi um versículo que é o último, que fala assim: por isso, os meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Deus ele está fazendo um pedido. Olha, não adorem imagem, não adorem nada que não seja de forma espiritual. Tudo aquilo que você pode viver, que não seja algo que eu fiz, como um ser humano, não defina como amor, não defina como divino, não defina como espiritual. E é justamente na obediência a Deus que nós notamos o nível de maturidade espiritual. Tem pessoa que se eu falar isso, ela vai se jogar no chão, vai gritar, você não entende.
Eu não entendo, realmente, está escrito aqui, fujam, mas você está certo. Você é a pessoa que está vigiando. Você não é o que está dormindo enquanto Jesus está sendo crucificado. Não, você está acordadíssimo. Você está acordadíssimo, tá certo. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Será que você não pode me servir nem uma hora? Será que você não pode fazer uma coisa direito por mim nem uma hora? Nem quando eu vou ser crucificado. Nem no meu maior momento de aflição você não pode ser o meu amigo. Você não pode estar comigo. Vigiem e orem para que não sejam tentados. Vigiar e orar, mesma coisa que Paulo disse acima. Vigiar e orar. Não quer cair em tentação? Vigiar e orar. Louvar a Deus, você está ouvindo louvor, está ouvindo devocional, está lendo a palavra, está tendo sabedoria, está com uma vida cheia do Espírito Santo, não vai ser tentado. Vai aparecer as mulherzinhas, vai aparecer os menininhos, vai aparecer as oportunidades, vai aparecer o errado, você vai falar, cara, eu não quero isso. Eu já tive isso, eu já fiz isso, daí não vale nada. Eu não quero essas porcarias, pode ficar. Infelizmente, uma pessoa sem Deus, ela só serve para buscar os interesses dela, e só. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir, porque sem Deus nós não podemos. E aqui vem o ponto que às vezes a gente não entende, que é ser cristão sem Deus, sem Jesus, sem palavra, sem orientação, sem Espírito Santo. É só de rótulo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de Cristo. Sou de Cristo, louvado seja o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos estar acordados, orando, vigiando e servindo ao Senhor, buscando o reino de Deus e não os nossos interesses, para que quando Deus vier até nós estejamos acordados e dizer, eis-me aqui, Senhor, o que posso fazer por você? Eu tenho que viver o agora, a minha mente tem que estar no presente. Se eu tiver algo no passado que me preocupa, eu preciso perdoar. Eu preciso confessar, eu preciso fazer aquilo que não sai da minha cabeça, precisa sair, e eu preciso entregar isso para Deus e fazer o que Ele coloca dentro do meu coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.